Mauro Betting e eu estamos aqui no canal da TNT Esportes para falar dessa reta final. Faltam 9 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, Mauro Betting. E, de novo, temos Botafogo e Palmeiras na briga. Mas não só eles dois, né? Tudo bem, Mauro? Tudo ótimo. Ano passado também não eram só eles dois no final, mas é dever lembrar que faltavam 11 rodadas no Brasileiro passado. O Botafogo tinha 14 pontos em relação à equipe que acabou sendo campeã, bicampeã nacional, o Palmeiras. Então pode acontecer alguma coisa, pode, mas é a exceção da exceção da exceção que aconteceu no passado. E chances matemáticas irrisórias, do oitavo para cima ainda tem, mas são irrisórias para Bahia, Cruzeiro, matemática e futebolisticamente. Mesmo São Paulo Internacional. Dá para achar que é Flamengo, Fortaleza, Botafogo e Palmeiras. Para mim, Jorge, o Flamengo você não pode tirar. Até pelo histórico rubro-negro. Foi assim na Copa União de 87, foi assim na reta de chegada de 92 e, sobretudo, aquele atropelo do time campeão de 2009 do Flamengo. Mas o Palmeiras, ano passado, e contra o próprio Botafogo, embora contra o elenco, também. Mas, e com todo respeito ao trabalho fantástico do Fortaleza, em nível estadual, regional, nacional e até internacional, sul-americano, dentro e, sobretudo, fora de campo, eu vejo aí 50% Botafogo, 40% Palmeiras. É que a matemática é um chute só para dar uma corzinha. Eu vou dar 10% para o Flamengo. Acho que o Fortaleza não consegue e já está bom demais. O Flamengo ainda está vivo, mas é claro que está um pouco mais para o Botafogo. E para o Palmeiras ainda está também, porque estamos falando do que o Palmeiras fez ano passado e do aquilo que ele vinha fazendo, pelo menos até um empate contra o Red Bull Bragantino. Beleza. Mauro, você diz aí Botafogo 50. Não fosse a reta final da Libertadores, o Botafogo estar envolvido em duas competições, ele ainda tem que jogar 2 jogos contra o Peñarol e talvez uma decisão. Não fosse isso, esse percentual do Botafogo seria maior, Mauro? O Jorge, seria para mim uns 55, porque do outro lado tem o Palmeiras, né? E aí entra um pouquinho o lado torcedor, um lado ziquento, que não se canta gol nem vitória antes do Palmeiras, né? E do futebol, né? Tem o lado muito emocional e normal, místico do botafoguense, do palmeirense, ele não gosta de assumir, mas também tem. Assim, o fator Palmeiras deixa o Palmeiras ainda muito vivo. O fator Palmeiras, o fator Abel Ferreira, e o Palmeiras também historicamente. No Brasileiro de 72, coincidentemente, o Palmeiras venceu em cima do Botafogo com um empate no então Morumbi, hoje o Morumbi foi uma reta de chegada assim. Outros torneios também foi, ano passado, o melhor de todos para o Palmeiras e da história, superando até aquela a grande campanha do São Paulo do Muricy, tricampeão em 2008, que ele estava a 11 pontos do Grêmio no início do retorno e conseguiu ser campeão, tricampeão. Por ser o atual campeão do nível que é o futebol do Palmeiras, pela qualidade do elenco que está na frente única, o Palmeiras está mais vivo. Mas eu estou contigo também. O Botafogo tivesse só o brasileiro, e não é pouca coisa, claro, estaria ainda mais forte. Tem esse componente, mas o Botafogo derreteu ano passado, sim. Só que um dos tantos méritos dessa administração, como já foi a mesma no ano passado, foi montar um elenco muito cascudo, muito bom, muito eficiente e, no caso, remontar o elenco. Porque, evidentemente, o Marlon, que está jogando muito bem, o Tiquico já jogou mais, o Adrielson, que é reserva, o Marçal também. Esses caras que vêm do ano passado carregam essa coisa muito forte. O torcedor, óbvio, mais ainda. Mas toda essa turma que está jogando muito bem, que chegou agora em 24, não. Então, para eles é uma realidade nova. Então, por isso, também o Botafogo é o maior favorito, até porque, para mim, joga o melhor futebol no Brasil e na América do Sul. Só tivesse a Libertadores, para mim, o Botafogo era favorito, ainda que a final na Argentina. Tivesse só o brasileiro, o Botafogo seria também mais favorito. Olhando para a tabela, Mauro, quando a gente pega os próximos jogos do Botafogo, 3 dos próximos 4 jogos no brasileiro são contra times na parte de baixo da tabela. Tem um clássico contra o Vasco no meio do caminho e tem aí Criciúma, Red Bull, Bragantino e Cuiabá. Tem o jogo com o Palmeiras, que nós vamos falar dele isoladamente daqui a pouco, que é na antepenúltima rodada. Mas em termos de tabela, tudo bem que tem o Peñarol no meio disso aí tudo, mas a tabela tá interessante pro Botafogo, hein, Mauro? Tá execuível. Eu não quero a Ziago como comentarista. Como torcedor pode ser outra história. Mas assim, o Botafogo ano passado era ainda mais favorito pela diferença absurda de pontos no turno e mesmo até a 11ª rodada do retorno, porque o Botafogo enfrentaria todo mundo em casa, do time da parte de cima da tabela. Todo mundo que ele, inclusive, havia vencido. E aí perderia, acabou perdendo o campeonato. Pela tabela é menos complicada que a do Palmeiras, sim. Tem a rodada dupla, a jornada dupla, ok. Mas realmente, por tabela, também estou contigo nessa, Jorge. É mais fácil o Botafogo se manter na ponta. Porque você olha os próximos 4 do Palmeiras, ele tem também 3 ali da parte de baixo. Só que um deles é o Corinthians, é o seu maior rival. E na casa não é o Química Arena, né?
E o Corinthians ainda, além de não estar jogando nada, ou quando joga não ganha os pontos decisivos e está numa situação muito delicada o Corinthians, também tem a questão da frente tripla, né? Tem Copa do Brasil ainda, claro, vai definir agora se vai ficar ou não, acho até que não passa pelo Flamengo, o Flamengo está redivivo e já tem uma vantagem conquistada no jogo de ida da Copa do Brasil no Maracanã. E o Corinthians também tem a Sul-Americana, né? Que é mais execuível, menos complicado de se ganhar para o Corinthians do que a Copa do Brasil. Mas é um clássico, ele iguala os desiguais. Então também tem isso. Esse clássico, como também o Vasco tem o Botafogo tem o clássico com o Vasco, mas no caso específico do Palmeiras, me parece mais complicado, até pelas necessidades corintianas de salvação do brasileiro. E óbvio que, olhando para a matemática, a gente não descarta o Fortaleza da briga pelo título. Então, o Palmeiras tem 2 confrontos diretos na reta final, porque tem o Fortaleza daqui a 2 rodadas, pelo menos é dentro de casa. Mas no primeiro turno, né, Mauro, a gente lembra, foi uma derrota dura do Palmeiras lá no Castelão, né? 3-0, brabo. Sim, o Palmeiras, de modo geral, tem ido bem, não só no Brasileiro, mas nos últimos anos, esses anos fantásticos do Fortaleza, desde 2019, quando volta para a Série A. Mas é dureza, sim, o Palmeiras pega o Fortaleza em casa, ok. Pega o próprio Botafogo na antepenúltima rodada, ok. Mas é o mesmo Botafogo que na Libertadores empatou por 2-2, naquele jogo maluco de final exasperante. Mas até o Palmeiras fazer 2-1, para não dizer até o Palmeiras empatar, e havia perdido no Newton Santos, o Palmeiras estava desenganado, né? Não vai dar nada. E quando empata, é aquela coisa, tem o lance do gol do Gomes, tem na sequência a falta no travessão do Gabriel Menino, tem outras coisas. Mas assim, o Palmeiras joga em casa, ok, mas não só joga em casa, mas precisa vencer. Se mantira por enquanto essa diferença de 3 pontos, e não só a diferença, mas o saldo, né? Porque as vitórias são iguais, mas o saldo ainda é a favor do Palmeiras, mas tem até lá, esse saldo pode aumentar, pode ficar igual, pode diminuir e tal, tem coisas a se considerar. Mas para isso o Palmeiras vai ter que vencer o Botafogo e hoje o Fogão joga o melhor futebol do país e para mim também da América do Sul. Então fica muito mais complicado por óbvio. Agora, se a gente olha como ponto positivo para o Botafogo a tabela, que parece mais acessível que a do Palmeiras, o Palmeiras tem semanas livres que o Botafogo não tem, pelo menos nessas 2 semanas de semifinal da Libertadores. E tá claro, né, Mauro, olhando o desempenho recente, o quanto isso pesou, o quanto isso tem sido positivo para o crescimento do Palmeiras, né? Muito. Se não jogou e não jogou bem mesmo em Bragança contra o Red Bull Bragantino, é para mim a sequência de melhor futebol do Palmeiras em todo o 24. Mesmo no Paulista, o Palmeiras não teve uma sequência tão positiva e depois do baque, que foi o agosto terrível para o Palmeiras, caindo na Copa do Brasil, caindo sobretudo na Libertadores, contra o Botafogo numa, contra o Flamengo, então jogando bem com o Tite, pelo menos na ida no Maracanã, quando foi 2-0 e podia ter sido mais para o time rubro-negro. É um momento muito bom de um time que tem qualidade, tem treinador, tem elenco, tem camisa, tem tranquilidade, tem esse confronto direto com o próprio Botafogo impressionante do ano passado, não só os 4-3 no Newton Santos, mas toda a debacle botafoguense, toda aquela sublimação, depois de um turno sublime, o time sublima, né, passa do estado sólido para o gasoso sem derreter, foi um negócio inacreditável, o do Botafogo e também diríamos que incrível do Palmeiras, mas dessa vez não, é até interessante, a diferença é muito menor, só que me parece um Botafogo muito mais sólido, para chegar eventualmente nessa penúltima rodada no Allianz Parque, segurar empate ou tentar até a vitória, como aliás foi naquele turno do ano passado, com o gol do Tiquinho Soares e até pênalti perdido pelo Veiga. E é justamente nessas goleadas, 5-0 do Cuiabá, 5-0 do Criciúma, pós-eliminações, que o Palmeiras faz essa vantagem de saldo que ele tem hoje em relação ao Botafogo. Ele tem 26 de saldo, o Botafogo tem 22 nesse momento, e isso pode ser decisivo para o título brasileiro. Do jeito que está, não tenha dúvida, mas assim, ainda vai ser ponto a ponto, no caso específico que estamos falando, gol a gol. Quero crer que o Flamengo vai encostar, mesmo também com jornada dupla, o Flamengo provavelmente, acho que o Flamengo passa pelo Corinthians na Neoquímica Arena e vai buscar a Copa do Brasil, e acho que o Flamengo pode buscar o brasileiro, sim, não acho absurdo pelo time que tem, elenco que tem, um treinador que tem, e a última conquista de Copa do Brasil do Flamengo em 22 foi junto com a própria Libertadores, então não seria nenhum absurdo pelo que pela camisa que é, pelo nível de investimento, o Flamengo estar vivo como para mim ainda está, mais até do que o Fortaleza. No momento ele tem 51 com um jogo a menos. O jogo é contra o Inter no Beira-Rio. Um jogo muito difícil. Né? Historicamente muito difícil e pelo momento do Inter mais ainda. Agora, se a gente levar em consideração o que o time produziu nesses 2 jogos com o Felipe Luiz, um na Copa do Brasil e um no Brasileiro, olhando a qualidade do elenco e futebol recente apresentado, claro, o trabalho está começando. Mas, assim, deu uma pontinha de esperança que o rubro-negro já tinha até perdido, né, Mauro? Tinha jogado toalhas e chuteiras do gramado no Brasileiro. Para não dizer que também estava meio desesperançado na Copa do Brasil, até pela maneira como caiu para o Peñarol
na Libertadores da América, que era o grande sonho do Flamengo, era também do Palmeiras e ainda é do Botafogo. Né? Se o torcedor alvinegro pudesse escolher, acho que entre Libertadores a primeira e mais um brasileiro, me parece óbvio, e não só o torcedor do Botafogo, essa escolha seria meio que óbvia. Mas, de novo, do nível que tem jogado o Botafogo, pela qualidade do elenco também, pô, tem que jogar a Vera como vai jogar contra o Peñarol, e se passar, e acho que passa, venha quem vier do outro lado, ou o River ou o Galo. Acho até que é mais River, mas se for uma grande final brasileira em Buenos Aires ia ser legal em tudo e tal. O Botafogo pode sonhar com as duas coisas. E aquela coisa também, pegando o exemplo do Flamengo, em um outro momento do futebol, mas enfim, o exemplo de um time maravilhoso, o Flamengo de 81, o Flamengo em 21 dias ganhou 3 torneios. Ele ganhou no Uruguai do Cobreloa por 2-0, depois teve 3 jogos decisivos até ganhar do Vasco e ser campeão carioca de 81, e na semana seguinte, domingo seguinte, foi ao Japão, meteu 3-0 no Liverpool e foi campeão mundial. E aquele time praticamente não trocava de jogadores, sobretudo o próprio Zico, não fazia revezamento, até porque eram finais seguidas, né? E aí, com detalhe, entre os 3 jogos finais do Vasco, ela teve mais um jogo pelo Carioca. E aquele time falava que é o seguinte, ó, a gente até pensava em poupar, mas era tanta animação em busca da própria Libertadores, o Carioca de 81 e o Mundial, que a gente não queria estar fora desse time, então a gente jogava. Né? Tô falando que é a mesma coisa, mas enfim, o próprio Fluminense, aquela salvação absurda de 2009, o time ficou até a final perdida para a LDU da Sul-Americana, mas a própria Sul-Americana animicamente levou o time aí longe, além a ficar na Série A e ser campeão em 2010 com o Muricy do Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza, Mauro, que está no meio dessa briga aí também. Aí o Fortaleza começou a dar uma animada. Aí perdeu aquelas 2 para o Botafogo e para o Inter, o torcedor já falou, ih, não dá mais. Aí goleou o Bahia 4-1, opa, dá. Ganhou do Cuiabá, opa, dá. Perde para o Grêmio, ih, não dá mais. Só que ele, como já caiu da Sul-Americana, assim como o Palmeiras, ele tem semanas livres também, né, Mauro? Não dá para descartar. Frente única. E faz um trabalho bárbaro, né? O que o Vojvoda faz desde maio de 21 no Fortaleza, o que se faz no Fortaleza desde o Marcelo Paz, desde o Rogério Ceni ainda na Série B, no Centenário Tricolor, é um negócio fantástico. E não dá para dizer que ele esteja fora. Eu acho que tá, eu acho que não ganha. Mas eu acho que eu vejo o Flamengo, ainda que tenha pontos a menos e um jogo a menos, essa partida duríssima para o time do Felipe Luiz contra o Inter no Beira-Rio, até pela forma como está jogando o time do Roger, e pela necessidade e pela vontade de se ganhar do Flamengo e tal. Eu vejo o Fortaleza com mais dificuldades, porque já é demais essa pontuação, demais de maravilhosa, de fantástica, de histórica, mais uma do Fortaleza. Para chegar em mais uma Libertadores, para mais um torneio internacional, mais um exemplo. Insisto, se algum clube tiver que inspirar algum outro clube no Brasil, independente do porte, mais do que Flamengo, mais do que o modelo do Palmeiras, do Atlético Mineiro e de outros, ou do próprio Red Bull Bragantino, ou do Grupo City no Bahia e de outras SAFs também, ou sem SAF, o exemplo é o Fortaleza, que até virou SAF, mas já virou uma SAF estruturada, né? Inclusive com o antigo presidente como presidente do CEO, que é o Marcelo Paes. Então o trabalho do Fortaleza é bárbaro, mas eu entendo que já está além da conta, muito além da encomenda, e com o desgaste que é natural e que é mais mérito ainda do Fortaleza, que é o que ele tem que correr o Brasil e a América do Sul. Viagens mais longas, né? Uma viagem mais longas, cara, é sensacional. Fortaleza faz é de bater palma em pé, mas acho que para o título brasileiro este ano tá mais para Flamengo, bem mais para o Palmeiras e muito mais para o Botafogo ainda. O Fortaleza vai ter a vantagem de pegar o Galo já na volta da data FIFA, o Galo pensando na semifinal da Copa do Brasil. E numa dessa, confronto direto contra o Palmeiras, pode até chegar já à frente ou ultrapassar o Palmeiras nesse jogo. Pode tentar dar uma graça aí na reta final do campeonato também, mas realmente é um panorama mais difícil, até pelo elenco, né? Dos 4 que a gente falou, é o time que tem menos investimento, menos material aí, e o Vojvoda realmente é um trabalho fantástico. Mauro, vai ser maravilhoso, são 9 rodadas, como você inventou, de tirar o fôlego do Brasileirão. É de tirar o chapéu, de tirar o cabelo, de tirar a peruca, não, deixa onde tá. E vai ser muito legal. Talvez... Não, por exemplo, ano passado foi emocionante a recuperação do Palmeiras, impressionante a queda do Botafogo, mas você lembra que na última rodada, quase que era um milagre o Palmeiras não ganhar, como acabou ganhando, empatando com o Cruzeiro no Mineirão, e o Galo ainda tinha chance, mas perdeu de 4 do Bahia, que se salvou, o Santos caiu, o Vasco ficou por uma bola ou por um gol e tal. Talvez a gente não tenha... A rodada final do ano passado acabou sendo menos espetacular do que se esperava, mas teve emoção para cima e para baixo.
essa tendência seja muito legal. Eu ainda acho mais Palmeiras e Botafogo, acho Flamengo, mas assim, guardemos jogo a jogo. Mas que até lá vai ser muito legal, também pela Libertadores, também pela Copa do Brasil. E lá de baixo, até a questão do Corinthians na Sul-Americana, mais Copa do Brasil, mais Sul do Libertadores, vai continuar sendo muito legal, Jorge. E a gente vai acompanhar tudo. Aproveita para dar o like do vídeo se você curtiu a nossa análise aqui, a nossa projeção para a reta final e se inscrever no canal da TNT Esportes também, deixando o sininho das notificações ativado. Valeu, Mauro. Valeu, galera!